Você tenta se conectar com ele através de conversas profundas, confissões emocionais, declarações intensas, mas ele continua distante. Educado, mas distante. Presente, mas ausente. E você não entende o porquê. Até que Marian Rojas Estapé revela algo que muda tudo. Não é o que você diz que cria obsessão emocional nele. É como você diz. E mais especificamente, onde você diz. Porque existe uma distância exata entre a sua boca e o ouvido dele que ativa no cérebro masculino uma ancoragem emocional tão poderosa que a neurociência chama de imprinting sensorial. E quando você domina essa técnica, você não está apenas falando com ele. Você está programando a memória emocional dele para associar a sua voz, a sua respiração, a sua proximidade, com segurança, desejo e dependência química. Nos próximos minutos você vai descobrir as frases exatas que Marian Rojas Estapé ensina para suas pacientes sussurrarem no ouvido masculino e por que funciona de forma tão profunda que homens descrevem como viciante. Você vai entender a ciência neurológica por trás da temperatura da sua respiração contra a pele dele, da frequência da sua voz em volume baixo e do timing preciso em que você deve usar essa técnica para criar o máximo impacto emocional. E você vai aprender por que as mulheres que dominam o poder do sussurro são as que eles jamais conseguem esquecer, mesmo anos depois, mesmo em outros relacionamentos, porque o cérebro masculino guarda essas memórias sensoriais em uma área diferente da memória verbal comum. Você já percebeu como ele se distrai quando você fala normalmente? Mas quando você se aproxima e fala baixinho, de repente ele está completamente presente? Não é coincidência. Não é que ele finalmente decidiu prestar atenção. É que você ativou algo no sistema nervoso dele que força a atenção total. O sussurro ao ouvido bypassa completamente o córtex frontal, a parte racional do cérebro masculino que analisa, julga e filtra informações. E vai direto para o sistema límbico, a parte primitiva que processa a emoção pura, memória sensorial e vínculos de sobrevivência. E Marian Rojas Estapé explica que quando você combina proximidade física, intimidade vocal e palavras estratégicas, você não está apenas comunicando uma mensagem. Você está criando uma experiência neurológica que o cérebro masculino interpreta como conexão profunda, mesmo que ele não consiga explicar o porquê. Mas deixa eu te contar a história de como Marian descobriu isso. Porque não foi em um laboratório. Foi no consultório, com uma paciente que estava à beira de perder o relacionamento de 8 anos. Beatriz tinha 34 anos e estava exausta. Ela e Marcelo se conheciam desde a universidade, mas nos últimos 2 anos, ela sentia que ele estava emocionalmente desconectado, presente fisicamente, mas distante em tudo o que importava. Ela tentou de tudo. Conversas sérias sobre o relacionamento, planejou jantares românticos, enviou mensagens carinhosas, fez terapia individual para trabalhar suas próprias feridas, mas nada mudava. Marcelo continuava educado, carinhoso até, mas como se estivesse operando no piloto automático. E Beatriz chegou no consultório de Marian dizendo uma frase que Marian ouve toda semana. Sinto que ele não me vê mais. Marian perguntou: quando foi a última vez que vocês tiveram um momento de conexão real? Beatriz pensou. E então lembrou. 3 meses atrás, depois de um casamento, estavam voltando de carro. Ela encostou a cabeça no ombro dele e, por algum motivo que ela não entendia, sussurrou no ouvido dele: fico bem quando estou com você. Marcelo não respondeu verbalmente, mas ela sentiu o corpo dele mudar. Ele puxou ela mais perto, segurou a mão dela com mais força. E quando chegaram em casa, ele a abraçou de um jeito que ele não abraçava há meses, vulnerável, presente, real. Marian perguntou: por que você sussurrou? Beatriz não soube responder. Foi instintivo. E foi exatamente aí que Marian explicou o que havia acontecido do ponto de vista neurológico. Quando você sussurra no ouvido de alguém,
3 coisas acontecem simultaneamente no cérebro dele. Primeiro, a proximidade física ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso, conexão e segurança. É o oposto do sistema simpático, que é de alerta e defesa. Então você está literalmente desarmando as defesas emocionais dele. Segundo, a sua respiração quente contra a pele dele estimula terminações nervosas que estão conectadas diretamente ao sistema límbico, a parte do cérebro que processa prazer, memória emocional e vínculo. Terceiro, o volume baixo da sua voz força o cérebro dele a filtrar todos os outros estímulos externos e focar exclusivamente em você. É como se, por aqueles segundos, você fosse a única coisa que existe no mundo dele. E Marian explicou algo que mudou completamente a perspectiva de Beatriz. Homens não se conectam principalmente através de palavras. Eles se conectam através de experiências sensoriais. E um sussurro no ouvido é uma das experiências sensoriais mais poderosas, porque combina toque, temperatura, som e proximidade em um único momento. É por isso que ele pode não lembrar o que você disse em uma conversa de 30 minutos. Mas ele vai lembrar exatamente como se sentiu quando você sussurrou aquela frase de 5 segundos. Beatriz perguntou: então eu deveria sussurrar mais? E Marian respondeu algo crucial. Não é sobre quantidade. É sobre estratégia. Porque se você sussurra o tempo todo, vira hábito e perde o poder. Mas se você escolhe momentos específicos e frases específicas, você cria o que Marian chama de ancoragem emocional positiva. Cada sussurro vira uma memória emocional que o cérebro dele arquiva como um momento de conexão profunda. E quanto mais dessas memórias você cria, mais o cérebro dele começa a associar a sua presença com bem-estar emocional. E aí ele não só quer estar perto de você, ele precisa estar perto de você. Porque você virou a fonte de uma experiência neurológica que ele não consegue replicar com mais ninguém. Marian ensinou a Beatriz 7 frases para sussurrar. Cada uma com um objetivo emocional diferente. A primeira frase era para criar segurança. Tenho tanto orgulho de você. Simples. Apenas 5 palavras. Mas sussurradas no ouvido dele depois de um dia difícil. Ou depois de uma vitória pequena que ninguém mais notou. Essa frase ativa no cérebro masculino o circuito de reconhecimento, que é um dos motores emocionais mais fortes do comportamento masculino. Homens são movidos por reconhecimento de forma muito mais profunda do que a maioria das mulheres percebe. E quando esse reconhecimento vem na forma de um sussurro íntimo, o impacto é multiplicado porque não é público, não é performático, é genuíno e exclusivo. A segunda frase era para criar desejo além do físico. Você me faz sentir coisas que eu nem sabia que existiam. Marian explicou que quando você diz isso sussurrando, você não está apenas fazendo um elogio, você está criando mistério, porque você não especificou que coisas, e o cérebro masculino, que é orientado para a resolução de problemas, vai querer descobrir. Ele vai prestar mais atenção em como você reage a ele. Vai tentar entender o que, especificamente, faz você sentir essas coisas. E nesse processo de tentar entender você, ele se conecta mais profundamente com você. A terceira frase era para dissolver conflitos. Às vezes eu me expresso mal, mas o que eu sempre quis dizer é que você importa. Essa frase, sussurrada depois de uma discussão, tem um poder quase mágico, porque faz 2 coisas simultaneamente. Reconhece que houve falha de comunicação, sem assumir toda a culpa, ou colocar toda a culpa nele, e reafirma o vínculo fundamental. E quando você sussurra isso, a proximidade física, combinada com a vulnerabilidade emocional da frase, ativa no cérebro dele o sistema de reconciliação. E libera oxitocina e reduz cortisol. É, literalmente, uma intervenção neuroquímica. A quarta frase era para criar cumplicidade. Ninguém me entende como você.
Marian alertou que essa frase é poderosa, mas deve ser usada com autenticidade. Porque se ele sentir que é manipulação, o efeito é o oposto. Mas quando é genuína, quando você realmente sente que existe algo único na forma como ele te compreende, sussurrar isso cria um senso de papel único na vida dele. Ele não é apenas mais um namorado. Ele é a pessoa que te entende de um jeito que ninguém mais consegue. E isso ativa no cérebro masculino o circuito de propósito, que é incrivelmente viciante emocionalmente. A quinta frase era para amplificar momentos bons. Eu queria que esse momento nunca acabasse. Sussurrada durante um abraço, ou depois de um beijo, ou simplesmente enquanto vocês estão juntos, sem fazer nada. Essa frase ancora o momento presente como memória emocional positiva e o cérebro masculino, que tende a viver mais no modo de fazer e resolver, raramente para saborear momentos. Quando você sussurra isso, você o força gentilmente a estar presente, a perceber que aquele momento é especial e ele vai associar aquela sensação de plenitude com você. A sexta frase era para criar dependência emocional saudável. Você traz calma para o meu caos. Homens têm uma necessidade profunda de sentir que fazem diferença positiva na vida da mulher que amam. Não de forma salvadora ou paternalista, mas de forma genuína. Quando você sussurra que ele te traz calma, você está validando o impacto emocional dele na sua vida. E isso ativa no cérebro masculino o circuito de significado, que é uma das ancoras emocionais mais fortes que existem. Ele não vai querer perder o papel de ser a calma no seu caos. A sétima frase era a mais ousada. Você me assusta um pouco. Marian explicou que quando você sussurra isso com o tom certo, meio sorrindo, meio séria, você cria uma tensão emocional irresistível, porque ele vai perguntar por quê. E aí você sussurra, porque você me faz querer coisas que eu tinha medo de querer. E essa combinação de vulnerabilidade e desejo, entregue através da intimidade de um sussurro, cria uma carga emocional que o cérebro masculino guarda como memória de alta intensidade emocional, e essas são as memórias que ele vai revisitar mentalmente de novo, e de novo. Beatriz voltou 3 semanas depois, e disse algo que Marian ouve frequentemente de pacientes que aplicam essa técnica. Foi como se eu tivesse encontrado um botão que eu não sabia que existia. Marcelo não mudou da noite para o dia, mas começou a mudar. Começou a procurar mais proximidade física. Começou a iniciar conversas sobre sentimentos, coisa que ele raramente fazia. E o mais revelador, começou a sussurrar de volta. E aqui está algo que Marian sempre enfatiza. Essa técnica não é manipulação. É comunicação estratégica. Manipulação seria usar essas frases sem sentir, apenas para controlar comportamento. Mas quando você sussurra algo que você realmente sente, no momento certo, da forma certa, você está simplesmente otimizando a forma como a verdade é recebida pelo cérebro dele. Você não está criando sentimentos falsos nele. Você está facilitando que os sentimentos reais dele por você sejam ativados e expressos. Mas Marian ensinou algo igualmente importante a Beatriz. Quando não sussurrar. Porque o timing é tão crucial quanto as palavras em si. E existem 3 momentos em que você nunca deve usar essa técnica. Primeiro, nunca sussurre quando ele está estressado e precisa de espaço. Homens processam estresse de forma diferente. Eles precisam de tempo sozinhos para regular o sistema nervoso. Se você tenta criar intimidade sussurrando quando ele está em modo de resolução de problemas, você não vai ativar conexão. Você vai ativar irritação. Porque você está tentando ativar o sistema parasimpático quando o sistema simpático dele ainda está no comando. Espere até ele ter processado o estresse. Até ele ter voltado para um estado de calma. Aí sim, o sussurro vai ter o efeito esperado. Segundo, nunca use o sussurro para manipular comportamento imediato. Não sussurre "tenho tanto orgulho de você" logo depois de pedir para ele fazer algo, esperando que isso o motive a fazer.
Isso é condicionamento operante. E homens sentem quando você está tentando controlá-los, mesmo inconscientemente. O sussurro funciona quando é genuíno. Quando é um presente emocional sem expectativa de retorno imediato, use-o para celebrar quem ele é, não para moldar o que você quer que ele seja. Terceiro, nunca sussurre durante conflitos ativos. É tentador tentar dissolver uma briga sussurrando algo carinhoso, mas quando ele está emocionalmente ativado, o sussurro pode ser interpretado como desrespeito ou como tentativa de minimizar a seriedade do problema. Espere até a tempestade passar. Espere até ambos terem se acalmado. Aí sim, use a frase de reconciliação. O timing transforma a mesma frase de irritante para curativa. Beatriz aplicou tudo isso durante 3 meses, e Marian acompanhou a transformação. No primeiro mês, Marcelo estava mais presente fisicamente, mas ainda guardado emocionalmente. No segundo mês, ele começou a iniciar conversas vulneráveis, algo que ele nunca fazia. Falou sobre pressões do trabalho. Falou sobre medos que ele nunca havia compartilhado. E no terceiro mês, aconteceu algo que Beatriz não esperava. Marcelo começou a verbalizar o que estava sentindo. Ele disse: "Não sei explicar, mas quando você fala baixinho assim comigo, é como se tudo mais parasse de importar por alguns segundos." E Beatriz percebeu que ele estava descrevendo exatamente o que Marian havia explicado. Ancoragem emocional profunda. O cérebro dele havia começado a associar a presença dela com aqueles momentos de pausa emocional, de segurança, de conexão profunda, e ele começou a buscar ativamente aqueles momentos. Mas a transformação mais profunda aconteceu 6 meses depois. Beatriz voltou ao consultório de Marian e contou algo que a deixou sem palavras. Ela e Marcelo estavam passando por uma crise financeira. Tiveram que vender o apartamento, se mudar para um lugar menor, cortar gastos. E normalmente, esse tipo de estresse destrui qualquer vestígio de conexão num relacionamento. Mas dessa vez, foi diferente. Porque toda vez que a ansiedade ameaçava tomar conta, um deles se aproximava do outro e sussurrava algo. Às vezes era: "Você traz calma para o meu caos." Às vezes era só: "Vai ficar tudo bem." Às vezes era simplesmente: "Eu te amo", mas sussurrado de um jeito que fazia toda a diferença. E Beatriz disse algo que Marian Rojas Estapé considera o marcador de sucesso dessa técnica. Agora, quando ele está longe, no trabalho, estressado, e eu penso nele, eu imagino sussurrando no ouvido dele. E de alguma forma, isso me acalma também, porque eu sei que quando nos reencontrarmos, eu tenho o poder de trazer ele de volta para mim, não através de discussões ou cobranças, mas através de alguns segundos de proximidade genuína. E aqui está a parte que muitas mulheres não entendem. O poder do sussurro não é sobre sedução, não é sobre sexo, não é sobre atração física, embora tudo isso possa ser ativado também. O verdadeiro poder está na criação de um espaço emocional privado, que só vocês dois habitam. Quando você sussurra, você está dizendo, através da linguagem não verbal, esse momento, essas palavras, são só nossos, ninguém mais tem acesso. E homens, que vivem a maior parte da vida em ambientes públicos, competitivos, barulhentos, têm uma fome profunda por esse tipo de intimidade privada. Eles podem não pedir, podem não verbalizar, mas quando você oferece, o cérebro deles reconhece como algo raro e precioso. E deixa eu te contar por que isso é tão importante para você. Não é só sobre fazer ele se obsessar por você. É sobre você ter um canal de comunicação que funciona quando tudo mais falha. Quando as palavras normais não chegam. Quando ele está fechado emocionalmente. Quando vocês estão passando por momentos difíceis. O sussurro é um atalho neurológico para o coração dele, que bypassa todas as defesas, todos os medos, todas as resistências. E é por isso que esse conhecimento é tão valioso.
porque relacionamentos não acabam por falta de amor. Eles acabam por falta de conexão. E conexão não acontece através de grandes gestos ou declarações dramáticas. Acontece através de micromomentos de intimidade genuína, e cada vez que você sussurra no ouvido dele com intenção e presença, você está criando um desses micromomentos que, acumulados ao longo de meses e anos, constroem um vínculo emocional inabalável. E é por isso que o que você acabou de aprender não é só uma técnica. É uma forma completamente diferente de se comunicar com o homem que você ama. E implementar isso, entender a neurociência por trás, descobrir as frases certas, o timing certo, exige pesquisa, estudo de casos reais, análise profunda de como a mente masculina funciona. Se você sente que esse conhecimento pode mudar seu relacionamento, se você percebe o quanto isso pode ser transformador, o Super Thanks ali embaixo é a forma de dizer: continue trazendo esse tipo de conteúdo que vai além do óbvio, que realmente entende como relacionamentos funcionam no nível mais profundo. Cada apoio permite que eu continue mergulhando na ciência do amor e compartilhando essas descobertas com você. Agora, deixa eu te dar um protocolo prático para você aplicar isso hoje, da forma certa, sem parecer forçado ou artificial. Passo 1. Observe o estado emocional dele. Antes de qualquer sussurro, você precisa ler a temperatura emocional dele. Ele está calmo? Ele está aberto? Ele está receptivo à proximidade física? Se a resposta for sim, você está no momento certo. Se a resposta for não, espere. Guarde o sussurro para quando o sistema nervoso dele estiver em estado de receptividade. Passo 2. Crie proximidade física orgânica. Não chegue do nada e sussurre no ouvido dele. Isso vai parecer estranho e planejado. Espere por um momento natural de proximidade. Quando vocês estão abraçados, quando estão sentados juntos no sofá, quando ele está dirigindo e você está no banco ao lado, quando vocês estão caminhando lado a lado, esses são os momentos em que a proximidade já está estabelecida e o sussurro flui naturalmente. Passo 3. Escolha a frase certa para o momento certo. Se ele acabou de ter um dia difícil, tenho tanto orgulho de você. Se vocês acabaram de ter um momento íntimo, você me faz sentir coisas que eu nem sabia que existiam. Se acabaram de ter uma discussão e já se acalmaram. Às vezes eu me expresso mal. Mas o que eu sempre quis dizer é que você importa. A frase tem que fazer sentido para o contexto emocional. Se não fizer, vai soar como script. Passo 4. Aproxime devagar, sem pressa. A aproximação é parte da experiência. Se você chegar rápido demais, ele não vai ter tempo de processar a mudança de dinâmica. Aproxime devagar, deixe ele sentir sua presença chegando perto. Deixe o corpo dele antecipar o sussurro. Isso ativa o sistema nervoso de forma gradual e potencializa o impacto. Passo 5. Sussurre devagar, respirando nas palavras. Não tenha pressa para falar. Deixe cada palavra carregar peso emocional. Deixe ele sentir a temperatura da sua respiração. Deixe ele processar não só as palavras, mas a experiência sensorial completa. Um sussurro apressado perde metade do poder. Um sussurro devagar multiplica o impacto. Passo 6. Depois de sussurrar, não se afaste imediatamente. Fique ali por alguns segundos. Deixe o momento respirar. Deixe o cérebro dele processar o que acabou de acontecer. E então, só então, volte para a distância normal. Essa pausa depois do sussurro consolida a memória emocional. É como selar o momento. Passo 7. Não faça isso todos os dias. Uma vez por semana. Talvez 2 nos momentos certos. É suficiente. Se você faz toda hora, perde a força. O poder do sussurro está na raridade. Está em ser um presente emocional que ele não espera, mas sempre se lembra.
E aqui está algo que Marian Rojas Estapé descobriu ao longo de anos acompanhando pacientes. Os homens que mais se beneficiam dessa técnica não são os mais românticos ou expressivos. São os mais fechados, os mais racionais, os que têm mais dificuldade de acessar emoções, porque o sussurro bypassa completamente as defesas racionais deles. Chega direto no sistema límbico, onde as emoções primárias moram. E de repente, o homem que nunca chorava, que nunca falava sobre sentimentos, que sempre estava controlado, se vê vulnerável por alguns segundos, e essa vulnerabilidade, vivenciada em um contexto de segurança que você criou, começa a ensinar o cérebro dele que é seguro sentir perto de você. E essa é a transformação mais profunda que essa técnica oferece. Não é só obsessão, é intimidade emocional verdadeira. É ensinar o cérebro dele, através de experiências repetidas. E perto de você é onde ele pode ser completamente humano. E quando um homem encontra uma mulher com quem ele pode ser completamente genuíno, sem julgamentos, sem expectativas irreais, apenas uma presença segura e real, ele não apenas fica obcecado, ele se ancora. E homens que se sentem emocionalmente ancorados não precisam buscar conexão em outros lugares, porque eles já encontraram aquele lugar onde o sistema nervoso deles descansa de verdade. E é isso que Marian Rojas Estapé quer que você entenda. Você não está aprendendo uma técnica de sedução barata. Você está aprendendo uma linguagem de intimidade que a maioria das pessoas nunca descobre. E quando você domina essa linguagem, você se torna insubstituível para ele. Não porque você é perfeita, não porque você sempre faz tudo certo, mas porque você criou uma experiência emocional que o cérebro dele não consegue encontrar em mais ninguém. E aqui está a última coisa que Marian sempre diz para suas pacientes. Homens não esquecem mulheres que sabem criar momentos de paz emocional. Eles podem esquecer discussões acaloradas, podem esquecer declarações dramáticas, podem até esquecer grandes gestos românticos. Mas eles nunca esquecem aquela mulher que, com alguns segundos de proximidade e algumas palavras sussurradas, conseguiu fazer o mundo inteiro desacelerar. Porque no fundo, lá no nível mais primitivo do cérebro masculino, o que eles buscam não é excitação constante ou drama emocional, é um porto seguro. E quando você oferece isso, através da intimidade do sussurro, você não está apenas conquistando a atenção dele, você está se tornando o lugar onde o sistema nervoso dele finalmente descansa. E essa é a diferença crucial entre ser desejada e ser necessária, entre ser interessante e ser insubstituível, entre ter a atenção dele por um momento e ter a ancoragem emocional dele para sempre. E tudo isso começa com uma decisão consciente de usar a proximidade certa, a voz certa e as palavras certas para criar um vínculo que o cérebro dele simplesmente não consegue desfazer. Agora, me conta aqui nos comentários. Qual dessas 7 frases você mais quer experimentar e por quê? Porque aquela que mais te chama a atenção não é por acaso, é a que fala diretamente, com a dinâmica específica do seu relacionamento. E quando você identifica isso, você já deu o primeiro passo nessa transformação.